Às 7h43, a gente fala sobre finanças pessoais com ele, Alexandre Arce. Bom dia, bem-vindo. Olá, Ariane, bom dia. Vamos trazer algumas dúvidas. Vários ouvintes perguntando sobre é um bom momento ou não de comprar dólar ou de acompanhar se faz investimentos externos ou não. Então vamos tentar detalhar um pouquinho com você, querido ouvinte. Pode, se proteger ou ter alguma vantagem financeira nesses momentos. Excelente. A gente acompanhou aí um salto gigantesco do dólar, como nunca tinha acontecido, inclusive, mas agora nos últimos dias a gente tem visto um discreto recuo, né? E de fato, a gente se pergunta se é um bom momento para investir em dólar, enfim, para pensar aí já em viagens, para se programar para essa moeda cair ainda mais. Agora eu quero começar te perguntando quais que são os motivos para então essa queda que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Não é para dizer que está barato, porque ainda não está, mas já está melhorando um pouquinho. Mas isso mesmo, Ariane, a gente percebe, que no final de 2024 nosso dólar estava batendo próximo a 6,20, 6,30 e a gente pega a cotação desses últimos dias, próximo ali a 5,80, muitas vezes até um pouquinho abaixo disso. Sim. Mas o que acontece, para a gente ter essa volatilidade tão forte, para que você, ouvinte, possa muitas vezes ter essa percepção e não mais tomar decisões aleatórias só no sentimento, mas tecnicamente também te ajudando para que você possa proteger sempre o seu bolso. A gente perceber nesses últimos meses, Ariane, essa desvalorização ela foi impulsionada por dois fatores. Primeiro deles, fatores econômicos. Então vamos trazer um pouco a nossa Selic em rota de alta, hoje em 13,25. Então são números extremamente confortáveis para que chegue dinheiro estrangeiro aqui para a gente. Então a gente percebe que fundos institucionais do mundo inteiro obrigatoriamente tem que gerar mais receita. E para que eles possam ter melhor rentabilidade, normalmente se busca ali mercados emergentes como o Brasil. E se a taxa básica nossa, ou seja, uma forma de investir com pouco risco, está alta, automaticamente esses fundos trazem dinheiro. Entrada de dinheiro, a gente acaba valorizando a nossa moeda, desvalorizando o dólar. Seria um dos pontos em relação a isso. E a outra questão também é a nossa política fiscal e o risco do Brasil. Hoje, o governo tenta demonstrar uma busca de controle de gastos. Não está efetivo, mas pelo menos tenta buscar o resultado dessa equação. Com isso, o risco Brasil diminui um pouco. E todas as vezes que esse risco diminui, nosso país cresce a nossa confiança no mercado externo, contribuindo também para que a valorização da nossa moeda. Então, essa somatização de eventos, tanto nacionais como internacionais, impacta diretamente. Então, nesses últimos dias, nesse último mês, a gente tem uma percepção de mais critério, mais conforto, então automaticamente a gente tem essa desvalorização do dólar em relação ao real. Muito bem, agora, se dá já para a gente traçar aí o que vem por aí, o que a gente pode esperar do futuro do dólar nos próximos meses, semanas? Bom, eu chego aqui na Nova Brasil, tenho uma bola de cristal para que a gente possa... Mas não é sorte, não é loteria, são perspectivas. Mas apesar dessa queda recente, muita coisa pode acontecer e pode ter, oscilar bastante tudo isso. Então, a gente tem que primeiro acompanhar, como a gente falou no início, se os Estados Unidos, vou trazer ele como uma referência econômica também, se o Fed, o Banco Central Americano, continuar uma perspectiva que existe atualmente de uma redução da taxa de juros dos Estados Unidos, o mundo inteiro acaba aumentando seu apetite de buscar países emergentes. Então, nesse caso, se a rota de queda dessa taxa básica americana continuar, é favorável para a nossa taxa cambial. Então, pode ser um ponto favorável. E mais uma questão, se a gente continuar tentando e na próxima efetivar esse processo de ajustar toda a nossa política de risco do Brasil, de nossos gastos, mais um ponto positivo que sim pode trazer aí um dólar mais confortável. Mas na contramão, infelizmente, Ariane, também a gente vai ter uma série de outras questões. A não
o não cumprimento dessas metas, né, fiscais. Sim. A gente tem todas essas questões de tensões geopolíticas, né? A gente tem o Oriente Médio, Ucrânia, enfim, uma série de questões que pode vir ao desencontro dessa desvalorização e aumentar ali o nosso dólar. Então perceba que não existe uma receita simples e fácil. Como eu te falei no início da coluna, a somatória desses eventos vai indicando se a nossa moeda está em valorização ou desvalorização. Por isso a importância de acompanhar recorrentemente quais são as perspectivas para que eu possa tomar decisões mais assertivas ali se eu compro ou não dólar. Muito bom. E, Arce, às vezes, para a gente que é leigo, é até difícil entender que, muitas vezes, uma fala mal colocada de um ministro de Estado ou do próprio presidente da República pode ser interpretado de tal forma que a gente tenha, de fato, mudanças grandes. E aí a gente fala de bolsa, a gente fala de dólar. É difícil, muitas vezes, a gente compreender como uma simples fala, ou entre muitas aspas, simples, não é? Mas como uma colocação equivocada, enfim, pode, lá na ponta, trazer todos esses impactos econômicos. Mas aí, já puxando esse gancho, eu te pergunto se é hora de comprar dólar para quem gosta, precisa, tem planos de viagens ou, enfim, de outros negócios, ou talvez o momento ainda peça cautela? Essa resposta não é simples, não é uma matemática pronta que a gente consegue trazer, porque tem tudo interligado, né? E tudo pode, como você falou, com uma fala mal colocada, trazer uma volatilidade muito acentuada. Mas vamos lá. Quem quer viajar, já está preparando ali os dólares para, né, poder curtir um pouquinho uma viagem, umas coisinhas, ou comprar algumas questões pontuais. Então a gente percebe que o dólar está bem mais barato do que o fim de 2024, mas ainda um pouco acima da média histórica. Então qual que seria sempre a melhor estratégia para que a gente possa ter um dólar mais confortável? Comprar de maneira recorrente. Como assim? Então vai fazer, eu vou viajar daqui 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai fazendo compras pontuais, mensais, para que você tente buscar um dólar mais ajustado. E quando você perceber uma queda extremamente acentuada, aí sim você pode fazer até uma compra maior, ou uma subida muito forte, uma compra menor, tentando fazer compras médias pontuais para que a sua média seja mais confortável. Ninguém tem essa perspectiva de certeza dentro do mercado. Isso é muito importante, tá? A gente aparece, né? Hoje a gente tem muita informação dentro do mercado e muitas pessoas tentam cravar que o dólar vai para 8 ou que o dólar vai para 3. Não existe, infelizmente, essa perspectiva realista, porque, como eu falei mais uma vez, a somatória de tudo isso é que vai impactar nessa cotação do dólar. Então, o que a gente percebe também? Como o dólar caiu recentemente, trazendo um enfraquecimento, né, dessa moeda, o real também não tem essa valorização tão garantida. Então, mais uma vez, vamos fazer compras pontuais para que a gente possa tentar buscar. E o que traz ali de uma perspectiva de um dólar mais baixo ou um dólar mais alto? Se a economia americana continuar descendo juros, tendência de dólar mais baixo. Se acontecer algo no meio desse caminho, e aí sim, fora essas outras questões pontuais, o não cumprimento do que se fala, muitas vezes pelo nosso governo, também pode trazer um dólar em alta. E assim, para a gente fechar então, o que dá para ser concluído nesse momento é que, apesar dessa queda que a gente tem acompanhado recente, o cenário ainda é meio nebuloso, né? Meio incerto. Sem dúvida nenhuma, a gente não tem certeza alguma, mais uma vez. A certeza continua, a gente tem essa perspectiva de agora realmente o dólar cai, volta ali para patamares mais confortáveis ou não. Então, o mais importante é estar muito atento, buscar sempre antecipar uma movimentação do mercado a seu favor. Estou percebendo que o dólar vai subir fortemente, porque o mercado tem trazido, né, informações favoráveis a isso. Opa, deixa eu tentar me proteger se eu vou viajar, antecipar minhas compras, se eu quero ter uma proteção dentro dos meus investimentos, ou o inverso. Não, eu percebo que realmente o mercado tem apontado que o Brasil está um pouco mais saudável, né? A economia mundial tende a trazer investimentos para dentro do país que tem boas rendas, né, fixas, como a gente tem vivido agora. Então pode ser que eu espere um pouquinho mais para poder fazer toda essa mudança dentro do meu, do meu planejamento ali de dolarizar ali minha carteira, ou que seja, para ter dólar para viajar. Mas o muito importante, Ariane, é justamente ter ali bons profissionais
que o auxilie nessa tomada de decisão e pare de viver sobre ruído, né? Em algum momento abre ali uma página de internet ou escuta alguém ali que não tem uma referência Sim. e traz ali um certo susto e você toma decisões antecipadas e muitas vezes não favoráveis para você. Muito bem, 7h53. Esse foi Alexandre Arce, sempre com a gente aqui às terças-feiras, falando de finanças pessoais. Arce, valeu por hoje, até semana que vem. Eu que agradeço, Eliane. Querido ouvinte, tendo alguma dica, algum assunto específico que seja abordado aqui nas colunas semanais de terça-feira, falando sobre finanças pessoais, meu Instagram é Alexandre Arce. E lembre-se sempre, mais cor para o seu dinheiro. Jornal Nova Brasil. E o tempo? Seguimos por aqui, ouvinte, agora trazendo para você esse cenário da previsão do tempo, expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia. Temos um alerta amarelo que foi emitido, trazendo aí a possibilidade de chuvas intensas com ventos de até 60 km por hora aqui na capital federal. Deixa eu ver as imagens lá de fora, Davi Rodrigues, para a gente ter uma ideia de como está o céu. Olha, pelo menos por enquanto, nada a ver, hein, com esse alerta que eu acabei de citar aqui na região central de Brasília. Céu azul, pouquíssimas nuvens, mas nada de nuvem carregada, sem nebulosidade. Por enquanto, temos um dia de sol aqui na capital federal. Então, a mínima, segundo o INMET, foi de 19 graus a temperatura na madrugada. A máxima hoje deve chegar aos 28 e a umidade do ar está variando entre 55% e 90%. Então a gente tem neste momento esse sol, mas assim expectativa de muitas nuvens e pancadas de chuva para hoje. Para amanhã, quarta-feira, a tendência, segundo o INMET, é de céu encoberto durante todo o dia. A temperatura fica entre 19 e 29 graus e a umidade do ar entre 40% e 90%. Já se prepare aí, ouvinte, porque de amanhã ou de quinta-feira em diante, melhor dizendo, a gente tem uma expectativa de mais calor aqui para a capital federal. Jornal Nova Brasil. Trânsito. Situação do trânsito em algumas das nossas vias. Agora eu falo com um motorista que passa pela DF-001, especialmente ali quem sai de São Sebastião, dos Jardins Mangueiral, para acessar o Jardim Botânico. Desde o balão ali que dá acesso ao Jardim Botânico, partindo de São Sebastião, o motorista já está enfrentando algum tipo de lentidão. Não há registros de acidentes por lá, mas é um trânsito mais intenso que se estende durante toda a pista principal ali do Jardim Botânico. E avançando um pouco mais, aí sim, pertinho do Condomínio Solar de Brasília, há neste momento um alerta de acidente e aí a gente pode começar a entender o porquê, de repente, desse engarrafamento lá atrás, já que a gente está vendo que há um alerta de acidente ali no balão que dá acesso à ponte JK. Inclusive, a descida para a ponte JK também tem um pouquinho de retenção neste momento, mas a ponte em si não está engarrafada, pelo menos uma boa notícia para o motorista que acessa aquela região. Então tenha um pouco de paciência, mas saiba que na ponte a tendência é que você encontre um pouco mais de fluidez no trânsito, segundo o Waze. Temos também aqui neste momento situação para quem passa pela EPNB. Tem trânsito intenso no Riacho Fundo, ali quase na chegada à Estrada Parque, ao Núcleo Bandeirante, melhor dizendo, e esse trânsito se estende até pouco depois ali da altura da UBS 1 do Núcleo Bandeirante. A boa notícia é que no acesso a Candangolândia o motorista encontra melhor fluidez, só que ali já na região da Épia o condutor encontra trânsito complicado de novo, passando pela rodoviária interestadual de Brasília, pela garagem da Viplan, e aí os carros só começam a se espaçar, não é? O trânsito melhora depois da Polícia Rodoviária Federal. Jornal Nova Brasil. Brasília.
Muito bem, 7h57. A gente está chegando ao fim de mais uma edição do Jornal Nova Brasil Brasília. Esta de terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Estamos quase na metade de fevereiro. Se janeiro se arrastou, na minha opinião, fevereiro está correndo demais. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Um excelente dia para você, viu? Com muita saúde, segurança, trabalho, descanso. Amanhã, a partir das 7h30, a gente se encontra por aqui. Tchau. Você ouviu Jornal Nova Brasil. Brasília.